Então tá. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Monique Villani, sou mestranda do PPGALP da UFSM. Eu sou orientanda do professor Pipe. E a minha dissertação, então, a minha defesa final, é intitulada Calçadões de Cruz Alta, uma análise sobre a composição espacial e a qualidade visual da paisagem. O objetivo geral da minha pesquisa, da minha dissertação, é identificar os elementos da composição espacial dos calçadões de Cruz Alta e avaliar a qualidade visual da paisagem urbana deles. E como objetivo específico, então, foi realizada uma conceituação e caracterização das zonas de pedestres ao longo da história no contexto nacional e internacional, classificado, então, os componentes e elementos formadores da paisagem urbana dos calçadões num modo geral, e depois disso, então, foi mostrado a espacialidade física e a estruturação visual dos calçadões da cidade de Cruz Alta. Então, foi feito um contexto geral e depois focado nos calçadões de Cruz Alta. Foi diagnosticado, então, também os componentes e elementos formadores da paisagem dos calçadões de Cruz Alta e avaliado a qualidade visual desses espaços. E a justificativa, então, da minha pesquisa, ela se detém em relação aos calçadões, porque eles são espaços muito importantes na cidade de Cruz Alta, localizados no centro. Eles abrigaram durante muito tempo espaços que tinham um poder e uma importância social para a cidade. Além disso, está localizado na principal rua da cidade, na primeira rua da cidade. Então, ali tinham e tem até hoje algumas edificações muito importantes. O espaço sempre teve, antes e pós-uso do calçadão, uma importância social muito importante, cultural, histórica muito importante, que a gente percebe que vem se perdendo, né, com o tempo, com a expansão da cidade e tudo mais. E possui elementos formadores muito importantes. Por se localizar no centro da cidade, é um espaço muito importante, muito presente na vida das pessoas, né? Ele é próximo às principais praças da cidade, próximo à prefeitura, e, assim, a gente pode dizer que está um pouquinho abandonado. Então, necessita extrair essa identidade. Como ele se tornou um espaço bastante comercial, tem bastante críticas às pessoas, né, que tem muita fiação, mas tem no meio edificação histórica, então é um conjunto de coisas, tem a importância social, aí tem a questão do comércio. Então, tem essa necessidade de entender esse espaço, extrair essa identidade dos calçadões, que são espaços tão importantes para a cidade, e entender como é que eles se comportam, como é que se responsabiliza essa paisagem, como é que se compõe essa paisagem no seu contexto geral. E para falar um pouquinho sobre isso, né, eu trouxe alguns conceitos sobre a paisagem urbana, né. A paisagem urbana, no caso a paisagem urbana que eu trago, ela começou há muito tempo atrás, ainda com os gregos, né, com os romanos, que se preocupavam já desde aquela época na concepção da paisagem deles, na concepção da paisagem quando eles construíam os seus museus, os seus templos, enfim. E isso já vem ao longo de longa data, essa preocupação, mesmo que de forma até inconsciente. E durante muito tempo também a paisagem ela só foi uma paisagem de pintura durante o Renascimento, mas ela foi se desenvolvendo durante a Revolução Industrial, ela teve um crescimento. Em 1950 também ela começou a ter estudos nos Estados Unidos, surgiu o Urban Design, que aqui no Brasil se tornou o desenho urbano, e naquela época também a preocupação era somente com edificações de importância social, mas que foi se percebendo a necessidade de estudos maiores, né, numa contemplação num conjunto espacial mais amplo, que abrangia não só as edificações, mas também todo o contexto externo. E, enfim, também acompanhou o capitalismo, e na década de 70, então, tipo, William White, Jane Jacobs também começaram a pesquisar e a entender essa importância da paisagem urbana, né, e a partir daí se preocupar com esse espaço urbano. E a imagem na formação da paisagem é muito importante também, porque a paisagem, na verdade, ela é a interligação de inúmeras imagens, assim. Então, vai formando os aspectos visuais. Essa junção de inúmeras imagens vem a compor a paisagem. E ela tem essa interligação num conjunto que forma uma paisagem, uma imagem panorâmica. Então, a imagem, ela está presente na paisagem a todo momento, né? A gente tem essa fragmentação de inúmeras imagens
que vêm compor a paisagem urbana. E a percepção do espaço urbano, então, ele ocorre nessa paisagem. No momento que a gente está num espaço urbano, a gente está frente à paisagem urbana e está vivenciando ela. Então, a percepção, ela é realizada pelos usuários, e ela tem uma percepção diferente para cada tipo de pessoa, porque cada tipo de pessoa carrega a sua bagagem histórica, a sua bagagem social, a sua bagagem cultural, e assim existe a percepção do espaço. E também, claro, que essa percepção ocorre de acordo com as características dessa paisagem, né, desse espaço em que a pessoa está inserida. Então, entender esse espaço é muito importante, porque ele vai acarretar numa percepção boa ou ruim. E a rua de pedestres, no caso, ela surgiu há muito tempo, né? Ela começou com as ruas, né, na antiguidade. A rua, ela é o principal meio de locomoção das pessoas, ela é o espaço mais público das cidades, que ela une, separa os espaços, ela proporciona locomoção, movimento, ela compõe o sistema viário, ela organiza, né, a malha urbana, e tem uma importância muito grande para a cidade, porque ela esteve junto e está, né, desde os primórdios na formação das cidades. E as ruas para pedestres, na verdade, elas começaram com o surgimento das calçadas, né, as calçadas começaram ainda no Renascimento, em Londres, era um espaço apenas para algumas pessoas, enfim, para finalidades mais finalidades sociais, e começou a ganhar uma relevância maior com o passar do tempo. E as ruas para pedestres, na verdade, trazendo um conceito aqui, elas significam uma zona livre de trânsito, e elas são áreas específicas para os pedestres. Então, a gente não tem veículo nesses espaços, são espaços livres, e esse objetivo principal é propor melhoria na qualidade das áreas centrais das cidades, revitalizar espaços urbanos, atuar como um estímulo tanto para o comércio quanto para as questões de imóveis, a questão social, cultural das cidades, e isso difere bastante de cada rua, conforme o objetivo de cada espaço. Então, a gente sabe que as zonas pedonais ou as ruas para pedestres, elas têm várias terminologias, então elas podem ser usadas como rua de pedestres, denominadas como rua de pedestres, rua pedonal, zona de pedestre, calçadão, que a gente usa muito aqui no Brasil, que é uma terminologia que surgiu aqui no Brasil, área para pedestre. E no lado aqui eu trouxe uma referência internacional, porque assim, quando eu comecei a realizar pesquisas, eu vi que, né, no exterior, enfim, no meio acadêmico internacional, eles também usam outras terminologias. Então, eu também trouxe aqui para mostrar um pouquinho de como é que esse termo é usado fora do Brasil. E trazendo um pouco sobre o conceito histórico aqui, o contexto histórico das ruas para pedestres, as calçadas, então, como eu comentei, elas surgiram em Londres, e elas começaram a desenvolver um papel social muito importante, mas essa questão das zonas pedonais, então, elas ganharam uma maior relevância e um surgimento, dá para se dizer assim, no final da na metade do século XX, aliás, devido à questão da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Com a destruição grande dos espaços, principalmente os espaços históricos e sociais das cidades, as pessoas precisaram começar a reorganizar os espaços. E a questão dos calçadões surgiu aí, porque era uma forma de qualificar esses espaços, valorizar esses espaços, principalmente as edificações antigas, que tinham sido destruídas parcialmente ou inteiramente. Então, colaborou muito para humanizar esses espaços e deixar eles mais atrativos, né, dando conservação, preservação dos edifícios e protegendo também o meio ambiente. Então, a partir daí que começou o surgimento das zonas pedonais, na Europa, né. Então, a primeira zona pedonal, que a gente tem pesquisas e relatos, surgiu na Alemanha, na cidade de Kassel, aqui a imagem à esquerda. Ela foi inaugurada em 9 de novembro de 1953, então era um espaço que interligava várias ruas e ele era em declive, né, tinha uma diferença de nível. Então foi feita uma escadaria com 104 degraus e separava, então, a área de veículos das pessoas. E na época foi um marco muito importante, porque as pessoas gostaram muito desse espaço,
né? E daí a Alemanha começou a expandir essa questão. Aí, no mesmo tempo, também teve em Kiel, outra zona pedonal que também surgiu. Diz que estava, os relatos é que em 1950 já tinha começado, eles já tinham começado a tirar os trilhos onde passava o trem, e foi inaugurada no dia 12 de dezembro também de 1953. Então, duas cidades alemãs foram pioneiras nesse processo da zona pedonal, e também tiveram suas ampliações ao longo do tempo, e a Alemanha, então, foi o país que começou com essa questão das zonas pedonais. Logo em seguida se expandiu no país, e também se expandiu na Europa essa iniciativa, porque se achou muito positiva essa ideia, né, de melhorar, qualificar os espaços urbanos. Então, depois disso, acabou indo também surgir na América do Norte, nos Estados Unidos, no Kalamazoo, surgiu também a primeira zona pedonal nos Estados Unidos, que eram 4 sequências de rua, e isso foi em 1959. E, na verdade, os americanos se proporam de outra forma, eles buscaram mais a questão de concorrer com os shoppings, que estavam surgindo muito naquela época, estavam em expansão e as pessoas não estavam indo para os espaços públicos, e lá nos Estados Unidos funcionou mais como um shopping urbano, um shopping ao ar livre. Não foi tão rápido como na Europa, né? A gente percebe essa diferença. Na Europa, eles estavam mais preocupados com as questões históricas, sociais, né, culturais, em preservar isso, as edificações antigas. E nos Estados Unidos, a preocupação era mais a questão urbana, assim, que estava em decadência, mas concorrer com os shopping centers. Então, talvez por isso que a iniciativa demorou um pouquinho mais. E aqui eu também trago mais um exemplo de outro calçadão, esse na Europa também, na Dinamarca, né? A Dinamarca foi um local assim que se expandiu muito as zonas pedonais. Iniciou em 1960, eles fizeram um teste para ver como é que a população ia reagir, e o resultado foi muito positivo. A população começou a sair para as ruas, começou a permanecer, socializar mais, e eles foram expandindo cada vez mais as zonas pedonais no país, tanto é que no país. É um exemplo para todo mundo. A gente pode perceber que teve um crescimento gigantesco desde quando surgiu a zona pedonal até hoje. Então, hoje eles têm mais de 100 mil metros quadrados que são de áreas pedonais, as pessoas circulam muito, permanecem muito nos espaços, então é um modelo a ser seguido. E nos Estados Unidos também a gente tem a Times Square, que uma época ela era apenas, né, de veículo. Em 2009 ela virou uma zona pedonal, teve uma parte que virou uma zona pedonal, e o pessoal também acabou aprovando muito, então eles revitalizaram, colocaram uma pavimentação nova, colocaram novos mobiliários urbanos, e isso potencializou ainda mais a questão turística, a questão comercial. O espaço já é visitado muito, né, anualmente por turistas, então isso qualificou ainda mais esse espaço. E os calçadões no Brasil, então, o primeiro calçadão que surgiu no Brasil foi em Curitiba, foi em 1972, então começou na Alemanha, né, a gente pode ver, e depois veio chegar no Brasil, em 1972. Curitiba, então, precisava, quando estava se formando a cidade, quando estava se compondo a malha urbana, se fazendo uma estrutura, um planejamento urbano para a cidade, o arquiteto Jorge Villiers, ele estava pensando no planejamento da cidade também, e ele resolveu fazer um calçadão, então. E foi aí que surgiu o termo calçadão. Ele falou que ele ia criar uma calçada ampla, um grande calçadão, e surgiu aí a terminologia brasileira de calçadão. Foi uma rua também que foi fechada, que ela já era muito utilizada, ela era muito circulada pelas pessoas. Enfim, a partir daí, a partir de Curitiba, começaram a surgir outros calçadões no Brasil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Mas a cidade pioneira brasileira foi Curitiba, na rua 15 de Novembro. Aqui eu trouxe uns quadros que eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre algumas cidades que possuem calçadões no Brasil. Então, a gente tem Santa Maria, Porto Alegre, tem Curitiba, Florianópolis, Juiz de Fora. A gente pode perceber que todos foram na década de 70, né, alguns têm extensão maior, outras menor. A maioria delas é calçadão pleno, ou seja, não tem presença de veículos. Algum tem um pouco de trânsito, né, carga e descarga. A maioria é comercial, apresenta edificações, apresenta comércio ambulante. Enfim, eu trouxe um resumo aqui básico de cada calçadão para a gente poder ter essa comparação,
né, e tem esse entendimento maior de como é que são esses calçadões aqui no Brasil. Então, alguns têm praça conectadas, outros não, estacionamento, a mobilidade, a maioria é pedonal, né, só de pessoas, ou tem algumas que possuem veículo, que é permitido o veículo, vegetação, algumas possuem, outras não, a maioria todas possuem iluminação, mobiliários urbanos, isso varia muito de cada espaço, né, do objetivo de cada local. E aqui eu trouxe algumas imagens também abaixo de cada calçadão. Aqui também, então, eu fiz um breve resumo, né, uma linha do tempo, que eu não vou me deter muito, já expliquei sobre isso, né, mas para sintetizar todo esse relato histórico das zonas pedonais na questão internacional, na questão brasileira, né, até chegar em Curitiba. E também trouxe a definição das tipologias das ruas para pedestres, né? Porque as ruas para pedestres, as zonas pedonais, enfim, os calçadões, eles podem se diferenciar, eles podem ser calçadão pleno, que é somente para as pessoas, né? Somente para os usuários, não há presença de veículo. Ele pode ser pedonal de trânsito, onde a presença de veículos ela não é totalmente banida, ela pode ter circulação de táxi, por exemplo, de ônibus, né? Tem uma redução, mas eles podem estar presentes. Tem o semicalçadão, então, com acesso de carros particulares, é permitido também, mas também tem um controle de velocidade, por exemplo. E tem um calçadão coberto, que a gente tem exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é em Gramado, que também ele é pleno, somente pessoas podem circular, mas ele é coberto, geralmente ele é realizado em espaços onde o frio é muito intenso. Então, essas são as tipologias de calçadão, então, isso também define muito conforme o objetivo de cada espaço, né, essa tipologia. A metodologia, então, do meu trabalho, eu tentei organizar ela em algumas etapas, então, tem todo o levantamento bibliográfico, levantamento fotográfico, espacialização dos calçadões, a catalogação das imagens, e o questionário. Aqui eu fiz um breve resuminho, né, inicial. Então, o levantamento bibliográfico, aqui eu pontuei alguns dos principais autores que eu utilizei, claro, existem inúmeros outros, mas, enfim, alguns dos principais. O método 2, então, é o levantamento fotográfico, que eu utilizei muita fotografia na dissertação. E o método 3, então, eu falo sobre o histórico de Cruz Alta e dos calçadões. O método do 4, então, consiste no diagnóstico e na catalogação dos calçadões, e eu dividi ela em submétodos, então tem o submétodo 1, que classifica os componentes e a identificação dos elementos. Então, para mim poder fazer isso, eu realizei fotos desses espaços, fotos dos calçadões, no sentido dessa demonstração da figura abaixo. Então, o ponto A e o ponto B são fotografias que eu tirei das extremidades dos calçadões, em direção ao centro, e o ponto C e o ponto D são fotografias que eu tirei do centro dos calçadões no sentido externo. E assim eu consegui fazer os catálogos e pegar todos os espaços dos calçadões em todos os ângulos. Aqui, então, eu criei um catálogo, né, um direcionamento dos catálogos, onde eu fiz uma classificação que pudesse me ajudar na observação dos calçadões. E é um direcionamento, né, um modelo que a gente pode utilizar para analisar qualquer outro calçadão, qualquer outro espaço público. Então, tem os componentes, por exemplo, de edificação, infraestrutura, estrutura física, mobiliário urbano, vegetação e comércio, e os seus grupos, os seus elementos. Então, na edificação tem residência individual, coletiva, comércio, hotel. Cada componente tem ali no lado os seus elementos. E a partir daí, eu fiz meus catálogos. Eu peguei e analisei esses elementos e demarquei nos meus catálogos quais desses elementos estão presentes nos calçadões de Cruz Alta. Então, esse modelo, ele pode ser utilizado para qualquer pessoa. E, claro, pode ser adicionado itens, pode ser adicionado elementos, enfim, porque, né, cada espaço público é diferente, cada calçadão é diferente, mas ele pode servir como um guia para quem for realizar futuramente um estudo, pode utilizar. E, a partir daí, eu peguei e fiz a minha análise dos meus calçadões para realizar os meus catálogos. Então, aqui, o submétodo é a catalogação das imagens através dos elementos que eu trouxe aqui. E eu demarquei nas imagens, aqui eu fiz um exemplo, né? Eu demarquei nas imagens, fiz essa catalogação. Então, na esquerda, eu demarquei os elementos que estavam presentes naquela imagem ali.
E na direita eu fiz uma análise mais aproximada, né, um mosaico das imagens, também demarcando os elementos que estão presentes nas imagens. Depois disso, então, depois dessa catalogação, foi feito um diagnóstico da qualidade visual dos calçadões. Então, primeiro eu fiz uma análise, um diagnóstico espacial, para depois fazer uma análise da qualidade visual, onde eu desenvolvi um questionário com a população e com os profissionais da prefeitura da cidade de Cruz Alta, analisando o que eles achavam dos calçadões, na questão espacial, na questão da qualidade visual. Desenvolvi esse questionário e depois disso fiz uma triangulação dos resultados. Então, essa foi a minha metodologia. E, falando um pouquinho sobre Cruz Alta e a Rua Pinheiro Machado, é um breve histórico sobre a cidade de Cruz Alta, né, onde os calçadões estão localizados. Cruz Alta, então, é uma das primeiras cidades do estado do Rio Grande do Sul a surgir, a se desenvolver. Ela começou ainda na formação jesuítica, né, no estado do Rio Grande do Sul, enquanto o território rio-grandense estava na disputa entre Portugal e Espanha. Então, naquela época, né, com essa disputa, eles deixaram, o que eles fizeram? Eles criaram um espaço neutro no centro do estado, digamos assim, de aproximadamente 15 quilômetros de extensão, que separavam, um lado era de Portugal e um lado era de Espanha. E esses 15 quilômetros era o espaço neutro, que eles chamavam do campos neutrais. E Cruz Alta se localizava bem no centro, bem nesse campo neutral, porque tinha uma cruz alta lá, que era de origem dos jesuítas, e esse caminho, esse espaço neutro, como era um espaço de paz, digamos assim, começou a ser utilizado para transporte, para os viajantes que iam para São Paulo, para Rio de Janeiro, enfim, levar a questão comercial, vender gado, eles começaram a utilizar esse campo neutral, que era um campo tranquilo de passagem. E tinha essa cruz bem alta, que era dos jesuítas, né, e as pessoas começaram a ficar ali, paravam para posar, e ali, a partir dali começou a se desenvolver um povoado, né, e durante muito tempo esse espaço foi aumentando, né, se tornou o pouso de Cruz Alta, começou a surgir as primeiras construções, e enfim, a partir daí acabou surgindo a cidade de Cruz Alta. Ela foi declarada município em 1879. E Cruz Alta foi distrito-mãe de aproximadamente 240 municípios vizinhos, então é uma cidade muito importante para a nossa região aqui. E hoje, aproximadamente, possui quase 60 mil habitantes e tem uma ampla área territorial. Então, ela tem uma importância histórica muito importante para a nossa região e para a questão do Estado, né? E sobre a morfologia urbana de Cruz Alta, que eu trouxe um mapa de 1881, a gente pode perceber a formação inicial da cidade, né? Quarteirões, alguns lotes já formados. Aqui tem uma comparação do desenvolvimento da morfologia urbana da cidade. A gente pode perceber que daquele aquele pequeno, né, núcleo, ela foi se expandindo, né? E como é que ela está hoje, né, em 2019, no caso, alguns anos atrás, houve essa expansão muito grande da cidade. E a Rua Pinheiro Machado é a rua que se localizam os calçadões, então ela foi a primeira rua também a surgir na cidade. Então ela tem uma importância muito grande para a cidade, uma importância histórica muito grande. Ela começou, então, o primeiro nome dela era a Rua da Olaria, depois ela passou, porque tinha estabelecimento na época que era uma olaria, então o nome dela era Rua da Olaria. Depois, com a questão do trânsito e tudo mais, enfim, que na verdade foi surgindo aos pouquinhos, ela passou a se chamar Rua das Carretas. Depois, com a intensificação comercial, ela passou a se chamar Rua do Comércio, né? Então, como ela era a principal rua da cidade, a rua central, ela, né, abrigava muitos empreendimentos comerciais. E depois disso, ela passou a se chamar Rua Pinheiro Machado, porque o Pinheiro Machado era um político muito importante, e ele morava no local ali, e é o nome que ela abriga até hoje. E a Rua Pinheiro Machado, então, como eu comentei, ela tem essa importância histórica, comercial, por ser a primeira rua da cidade, e é nesse local que os calçadões estão inseridos, e bem próximos à praça principal da cidade, né, a primeira praça principal. Então, aqui eu trouxe algumas imagens também da Rua Pinheiro Machado, que a gente consegue observar o desenvolvimento dela, aqui obras de saneamento, né, quando estava em construção. Aqui também, essa rua é onde se localiza o Calçadão 2, algumas edificações antigas do período, né? Claro que
muitas já foram demolidas, mas aqui a gente consegue observar como é que ela era, o desenvolvimento. Aqui já a gente consegue perceber que já tinha energia elétrica, edificações com maiores pavimentos, população caminhando na rua, tinha veículos. E essa aqui é a Rua Pinheiro Machado atualmente. Então, é uma rua que tem grande importância para a cidade, mas ela também se tornou uma questão comercial muito forte. E como resultados de discussões, né, já saindo da questão histórica e passando para os resultados, eu vou falar um pouquinho sobre os calçadões da Pinheiro Machado, então. Aqui eu trouxe uma localização dos calçadões no mapa da cidade de Cruz Alta, então a gente pode perceber que eles se localizam no núcleo da cidade, então naquele pequeno núcleo que se desenvolveu a cidade lá em 1881, né, já era a Rua Pinheiro Machado, o local de desenvolvimento dos calçadões. Então, eles são duas ruas, né, de calçadão, tem o calçadão 1 e o calçadão 2. Essa nomenclatura, calçadão 1 e calçadão 2, ela existe até hoje, é a forma como eles denominam e diferenciam um do outro, então eu mantive isso. O calçadão 1, então, ele fica entre a Rua General João Manuel e a Presidente Vargas, eles são separados por uma rua, e o calçadão 2, ele fica, então, entre a Presidente Vargas e a General Osório, na frente da Praça General Firmino de Paula, na mesma quadra da Prefeitura, o calçadão 2. Então, primeiro foi construído o 1 e depois o 2. E essa é, então, a demarcação deles no mapa, na morfologia urbana da cidade. Aqui eu trago algumas imagens que eu consegui através de jornais do calçadão 1. A gente pode ver algumas obras aqui, como é que ocorreu as obras durante esse período de construção. O pessoal ficou um pouco preocupado, né? Nunca tinham visto uma obra dessa magnitude. O prefeito, inclusive, da época, que teve essa ideia de construir um calçadão, porque ele foi para a Alemanha, né, justamente o país que foi pioneiro na questão da construção das zonas pedonais. Ele fez uma viagem para a Alemanha, naquela época, e se encantou, né, com os calçadões da Alemanha, e resolveu trazer essa ideia, né? Claro que já existia no Brasil, mas ele se encantou, né, de ver os calçadões alemães, e resolveu trazer para o Brasil essa iniciativa, né, para Cruz Alta, na verdade. Então, o primeiro calçadão foi construído em 1979. E, então, fazia com que uma rua se tornasse calçada. Aqui eu trouxe algumas reportagens, né, e ele já afirmava que iria construir mais um calçadão no próximo ano. E aqui alguma imagem também da inauguração do calçadão. A gente pode ver que a população estava no local, eles cortaram a fita, enfim, essa inauguração foi em 21 de abril de 1979, então foi inaugurado o primeiro calçadão de Cruz Alta, onde uma rua foi fechada e virada calçadão. A população estava um pouco, né, segundo as reportagens, a população estava um pouco preocupada, mas aceitou a ideia bem tranquilamente. Então, aqui o calçadão, algumas imagens, e no outro ano, então, foi construído o calçadão 2, em 1980, só que a população não queria muito, fizeram protestos, porque eles achavam que a questão comercial seria prejudicada, e o prefeito estava muito determinado, então, devido às polêmicas que deu, protestos, ele resolveu começar a construção 5 dias antes do que ele havia prometido, às 4 da manhã, então foi muito polêmico na época. E, enfim, teve manifestos, mas o calçadão acabou sendo realizado, depois de longos anos eles foram reformados, né, foram modificados, foi trocado o piso e tudo mais, colocaram algumas luminárias novas, e esses são os dois calçadões de Cruz Alta, então, o calçadão 1 e o calçadão 2. Também teve usos sociais e apropriações, por mais que a gente pode, né, o calçadão não foi tão bem visto naquela época, mas o espaço foi muito utilizado na questão social, eles faziam muitos eventos no local. Então, a gente pode ver aqui algumas imagens da população utilizando os espaços, até antes do calçadão, já era um espaço social, né, em 1951, a gente pode ver aqui, era um espaço muito importante na época. Depois, com a construção dos calçadões também, o pessoal utilizou muito, e eram realizados muitos eventos no local, né, e, enfim, com o passar do tempo, né, surgiram novos espaços sociais na cidade, novos espaços comerciais, e os calçadões foram deixados um pouquinho de lado, né, e acabou se tornando um espaço de comércio comum da população, né, muitas farmácias, lojas pequenas, enfim.
Aqui eu trago, então, eu espacializei um pouco os calçadões, o calçadão 1 e o calçadão 2. Então, um pouquinho sobre o calçadão 1, eu trago aqui os elementos, ano de construção, a extensão, ele possui 157 metros de construção, ele é totalmente pedonal, né, não tem acesso de veículos. Eu demarquei aqui, então, mobiliários urbanos, demarquei as fachadas, a maioria é de uso comercial, né, em azul. Algumas são de uso misto, residencial e comercial, uma pequena parcela de uso institucional. Trouxe aqui, então, alguns elementos do mobiliário, infraestrutura urbana, vegetação. Também fiz o mesmo com o calçadão 2, então trouxe aqui o ano de construção, que foi 1980, o uso, que é totalmente comercial, a extensão dele é um pouco maior, um pouco menor, desculpa, ele tem 117 metros de extensão. Também demarquei aqui os mobiliários, a infraestrutura, o uso das edificações, também a maioria é comercial, alguma é mista, né, residencial e comercial, uma pequena parcela é institucional. Demarquei aqui esses elementos, para ter essa comparação do 1 e do 2, né? E aqui, então, também já adentrando na outra parte da minha metodologia, que é a catalogação das imagens. Então, eu só trouxe novamente essa imagem, né, que eu fiz dessa forma de classificar os elementos, né, esses componentes e os seus elementos. Então, a partir daí, eu fiz a minha classificação, peguei o que cabia, né, o que eu percebi nos calçadões de Cruz Alta e fiz a minha análise em relação a isso. Então, eu trouxe os catálogos dos calçadões 1 e 2. Esse é o catálogo do calçadão 1, o ponto A. Então, aqui eu demarquei os elementos que foram visíveis. A gente pode perceber que tem as edificações, né, a questão comercial. Aqui embaixo fiz uma legenda com os elementos que eu observei, com os componentes e os elementos que eu observei de cada ponto. Então, tá a legendinha ali para observar. A gente pode perceber que a parte comercial é muito visível, a parte da energia elétrica, tem um pouco de vegetação, tem a questão do comércio, placa de publicidade, os produtos. Então, eu demarquei aqui na primeira imagem e aproximei nas do lado. Essa aqui também é a catalogação do ponto B. Fiz a mesma coisa, fiz essa demarcação dos elementos observados aqui em primeiro plano e no espaço ao lado aqui. Eu aproximei essas imagens e também fiz essa demarcação dos elementos. Então, a gente pode observar elementos de mobiliário urbano, iluminação, edificações individual, coletiva, pouca vegetação, né? Muita placa de publicidade. Então, essa demarcação colaborou muito para poder entender essa formação espacial. O ponto C também do calçadão 1, também fiz a mesma coisa. Então, foram 4 pontos para cada calçadão. Esse aqui é o ponto C do calçadão 1. Essa demarcação também possibilitou eu observar bem esses elementos. Tem pontos de drenagem, tem pontos de energia elétrica, fiação, postes, questão das edificações comerciais, algumas edificações de habitação coletiva, né, edificação de prédios, poucas casas, alguma vegetação. Esse aqui é o ponto D, então, também apresenta essa caracterização que eu demarquei os elementos. O calçadão 2, então, fiz a mesma coisa, o mesmo método, 4 pontos que eu demarquei. Esse aqui é o ponto A, então, que eu cataloguei os elementos, né? No ponto A e no lado eu coloquei algumas fotografias e demarquei também os elementos. A gente pode observar também a presença, aqui a gente observa que tem a presença dos balizadores, da parte de trânsito, né, que esse calçadão, ele possui o acesso de trânsito permitido apenas para alguns usos, táxis, polícia, alguma necessidade que precisa. A maioria também, bastante edificações de uso comercial, muita publicidade, alguma parte da infraestrutura de esgoto, mas tem a presença grande de pavimentação e de energia elétrica, fiação constante, né? Algum mobiliário urbano também de mesas, bancos, iluminação. O ponto B, a mesma situação, né? A gente pode observar algumas edificações, bastante também a questão comercial,
manequins expostos, produtos expostos, enfim, mobiliário urbano também tem essa padronização do calçadão 1. A questão da pavimentação também, pouca vegetação, alguns elementos de infraestrutura. O ponto C também, a gente percebe essa distribuição com a fiação elétrica, né, os pontos de infraestrutura bem presentes, bem marcantes no espaço. Elementos de edificação, aqui a gente possui uma residência, mas a maioria é de residência coletiva e de uso comercial. O comércio também bem presente, com fachadas, propagandas. E também a parte da infraestrutura, né? Energia elétrica, fiação, postes, pavimentação, a questão também do mobiliário urbano, lixeiras, enfim, também se fazem presente nesse espaço. E aqui no lado eu coloquei as imagens mais aproximadas para se observar melhor. E o ponto D, do calçadão 2, também a gente consegue perceber esse predomínio. Então, essa imagem que foca para o externo do calçadão. Aqui a gente possui já algumas edificações também de uso na residência coletiva, mas a maioria é comercial. Tem alguma edificação de empresa financeira. A gente percebe que tem 2 hotéis aqui também, os únicos que possuem hotéis. Tem também a parte de alimentação, a parte de edificação. Na infraestrutura tem também a parte de coleta de esgoto, a energia elétrica que se faz presente em todos, a pavimentação. Mobiliário urbano também a gente possui iluminação, a parte de balizador ali, que esse calçadão permite o acesso de veículos, vegetação, muito pouco, mas enfim, que são elementos percebidos, né, na imagem do catálogo do ponto D, e aqui no lado algumas imagens, então, aproximadas. Então, os catálogos colaboraram muito para poder diagnosticar esse espaço, compreender como é que ocorre essa formação espacial, quais os elementos que compõem os calçadões, e organizar isso, sabe? Porque quando a gente vai lá no espaço, o espaço é tão complexo, né? Tem tanta coisa que a gente acaba não entendendo muito, é muito confuso. Então, essa organização dos elementos, dos componentes, e a partir dos componentes extrair os elementos, ajudou muito a entender essa formação espacial, o que é organizar esses grupos, separar, entender o espaço, o que forma o espaço, que elementos formam o espaço. E a partir daí poder desenvolver o questionário, então, que eu realizei com a população. O questionário deu 111 respostas com o público geral. Eu fiz 2 questionários iguais, mas eu separei um com o público geral, a população geral da cidade. Eu coloquei o questionário no Instagram da prefeitura, a população respondeu, e eu fiz o mesmo questionário com o pessoal da Secretaria de Obras, arquitetos e engenheiros. E a partir daí eu pude ter 2 análises diferentes sobre o espaço. Então, a primeira pergunta do questionário é a idade das pessoas, então a gente pode perceber, em amarelo é o público geral, a resposta do público geral, e em cinza são os profissionais da prefeitura. Então, a primeira pergunta que eu realizei foi a idade, para poder entender o público que eu estava lidando, fazer essa identificação, né, do público que respondeu o questionário. Então, a primeira questão foi sobre a idade, né, e a maioria da população ali apresenta em torno de 18 a 30 anos, 31 a 64. Questão do gênero também, nos 2 grupos a maioria é feminino, depois vem masculino, e atualmente se mora em Cruz Alta. A maioria da população de ambos os grupos falou que sim, que mora em Cruz Alta. Alguns não moram, e a minoria não, mas já morou. Também questionei a população se vai aos calçadões com que frequência. Então, no público geral, a maioria falou que vai algumas vezes, né? Algumas pessoas também falaram que vão raramente, ou que vão semanalmente, diariamente. Já dos profissionais, eles também responderam que, na verdade, deu empate, 3 respostas que vão diariamente, semanalmente, algumas vezes. Poucas pessoas falaram que vão raramente ou que não frequentam. Em relação aos turnos, a maioria dos 2 grupos vai à tarde e depois pela manhã. Poucas pessoas vão à noite e poucas pessoas não frequentam.
Os principais motivos de frequentar os calçadões, então eu vou só citar alguns, que a maioria vai à questão de compras, porque né, o espaço é comercial, então a maioria vai lá para a realização de compras. Poucas pessoas, depois disso, as pessoas circulam no espaço, porque como é um espaço que interliga um calçadão no outro e fica próximo ao centro, muitas pessoas vão para realizar a circulação, só passam pelo local mesmo, ou vão a trabalho também, um outro uso. Enfim, são os principais usos dos calçadões. E a passeio também, muitas pessoas vão a passeio, né, aproveitam para fazer compras e tudo mais. Quanto ao tempo de permanência, na verdade, a maioria fica pouco tempo no calçadão, desculpa, eles não permanecem no calçadão, a maioria fica aproximadamente 15 minutos, entre 15 e meia hora, no máximo 1 hora. Então, a gente percebe que o pessoal não permanece no espaço, não fica lá. E aí eu fiz uma pergunta, antes de começar a perguntar, sobre os elementos dos calçadões, eu fiz uma pergunta sobre o que mais chamava atenção nos calçadões, e a maioria do pessoal, então, como era descritiva essa pergunta, eles responderam que as maiores respostas que eu tive foi em relação à poluição visual, à fiação elétrica, placas de publicidade, o que mais chama a atenção do pessoal é isso. E a partir desses elementos aqui que eu destaquei, edificação, infraestrutura, mobiliário urbano, vegetação e comércio, eu fiz as minhas questões para analisar como é que eles observam esses elementos no espaço do calçadão. Então, essa pergunta aqui, a 9, a 10 e a 11, eu questionei eles em relação às edificações, se eles achavam, como é que as edificações influenciavam nos calçadões. Então, a questão 9, eu questionei se eles achavam que as edificações influenciavam de forma positiva ou negativa nos espaços urbanos. Eu não citei os calçadões, porque eu queria entender primeiro a percepção deles em relação ao contexto geral. E nos dois grupos, a resposta foi positiva, que as edificações influenciam de forma positiva nos espaços. Já nos calçadões, em relação aos calçadões, a maioria dos dois grupos acredita que elas influenciam de forma negativa nos espaços. A gente pode perceber aqui em vermelho, que eles influenciam de forma negativa no espaço. Então, a gente percebe que, em relação ao calçadão, isso é negativo, né? E quanto ao grau de influência, a maioria dos dois grupos, acredita que tem muita influência no aspecto qualitativo do espaço, ou seja, elas são negativas e influenciam de forma muito negativa no espaço. E daí eu questionei na próxima pergunta o porquê, né? Então, a maioria também justificou que tem aparência de abandono, as edificações são mal cuidadas, são descaracterizadas, com poluição visual, então, não influenciam de forma positiva nos espaços. Já em relação à infraestrutura, a maioria também acha que num espaço público qualquer, ela influencia de forma positiva. Aliás, o grupo dos profissionais de forma positiva e o grupo público a maioria de forma negativa. Só que no calçadão, é quase unânime que a população dos dois grupos acha que é de forma negativa, então, e de forma muito em média influência. Então, a gente pode perceber que tem um impacto muito grande na paisagem dos calçadões a questão da infraestrutura. E quando eu perguntei eles o porquê, a justificativa dessa resposta, né, que nesse caso foi negativa em ambos os grupos, eles justificaram muito a questão do excesso da fiação elétrica, dos postes, uma poluição visual muito grande, porque os fios ficam na frente das fachadas, porque eles circulam, eles cruzam os calçadões, causam um aspecto de desorganização. A pavimentação também é escura, monolítica, então traz um aspecto que não é legal. Então, é uma influência negativa. Quanto ao mobiliário urbano, em ambos os grupos, eles também acreditam que num espaço qualquer, enfim, a influência maior dele é positiva. No calçadão, também, já no calçadão, a maioria dos dois grupos acredita que ela é de forma negativa e tem uma média e alta influência. Então, a gente pode perceber que a influência é muito negativa no espaço. E quanto à justificativa, eles também falam que há uma falta de padronização no mobiliário urbano,
Muitos mobiliários estão danificados, velhos, sujos, abandonados ou com vandalismo. Então, para o calçadão, esse aspecto do mobiliário urbano, ele é negativo na maioria dos grupos. E quanto à vegetação, num espaço público qualquer, os dois grupos acreditam que ela seja, em sua maioria, positiva. Já no calçadão, essa qualidade, no caso, ela também é positiva, maior para o público geral e menor para os profissionais. E já na questão o nível de influência já é médio e muito para os dois grupos. E na justificativa, achei até interessante, porque muitas pessoas falam que a vegetação é linda, que a vegetação é boa, mas que ela é pouca. Só que eles colocaram como positiva. Porque, embora ela seja quase inexistente, né, teve algumas pessoas que relataram que ela é um alívio em meio ao cinza e acaba contribuindo positivamente no espaço, mas que poderia ser melhorada, né? Então, ela é o único aspecto que, né, pode-se dizer que foi positivo, embora as pessoas justificaram que ela é positiva, mas não é tão boa. E quanto aos elementos de publicidade para fins comerciais, em relação a um espaço público qualquer, a população colocou, em sua maioria, que ela influencia de forma negativa nos espaços, e nos calçadões também, a maioria da população colocou de forma negativa, o público dos profissionais mais ainda, né? O público geral colocou que ela é negativa, mas não teve um peso tão grande quanto os profissionais, e ambos os grupos acham que ela possui uma influência alta, uma grande influência, né, em relação ao aspecto visual dos calçadões. E quando eu pedi para justificar o porquê dessas respostas, a maioria colocou que tem um excesso de poluição visual nos espaços, né, em relação a isso. Muitas fachadas que são tomadas pela publicidade, placas em tamanhos exagerados, excesso de informação, confusão, descaracterização do espaço. Então, a justificativa maior foi sobre isso. E, ao mesmo tempo, também eu perguntei para as pessoas falarem, na última pergunta, que elas gostam ou não gostam dos calçadões, e se tem alguma opinião de melhoria. E as pessoas falaram que gostam de ir no local porque ele é de fácil acesso à questão comercial. Então, tem muitas pessoas que, né, observam só isso. Algumas pessoas falaram que gostam do local pela questão histórica que ele traz para o espaço, né, da cidade, a importância que ele tem da cidade, embora poucas pessoas saibam sobre isso. E quanto ao que não gostam, nossa, daí foi uma lista bem grande, né? A maioria do pessoal citou que não gosta por causa da estrutura velha, por causa das edificações mal cuidadas, da má aparência, aspecto de abandono, a poluição visual, da fiação elétrica em excesso, da publicidade em excesso, a falta de vegetação, os balizadores, muitas pessoas falaram que eles servem como barreira física e visual, a falta de valorização dos prédios, de interesse cultural, muita construção contemporânea ocorrendo próxima a algumas edificações antigas, então está perdendo uma caracterização, né, no espacial, e como melhorias, muitas pessoas já comentaram sobre a harmonização dos prédios, a manutenção do espaço, uma parceria da prefeitura que desse incentivo, criasse uma lei de incentivo aos comerciantes para poder valorizar mais esse espaço, para que as pessoas se sintam motivadas a valorizar esse espaço, criar uma lei de padronização das fachadas, para padronizar esse espaço, né? Melhorar a qualidade dos mobiliários urbanos, da fiação elétrica, deixar ela, de repente, subterrânea, melhorar a iluminação, mais vegetação. Então, foram várias respostas positivas, assim, de possibilidades que poderiam ser melhoradas esses espaços. Então, aqui eu trouxe uma triangulação que eu fiz em relação aos resultados, na verdade, sobre a edificação. Então, a gente pode perceber que, através dessas respostas, né, que eu comentei aqui, a maioria, né, nos dois grupos, a edificação foi vista de forma negativa, a infraestrutura também, e em ambos os grupos, né, uma avaliação bem alta, né, um peso bem alto da porcentagem em relação a isso. O mobiliário urbano também foi visto de forma negativa em ambos os grupos. A vegetação foi vista de forma positiva e negativa, na verdade ela ficou positiva no público geral e positiva nos profissionais, mas ao mesmo tempo ela ficou empatada também como negativa nos profissionais, então
pessoal ficou ali em cima do muro, né, na verdade, e o comércio também foi visto como negativo. Então, positivo mesmo, a gente tem a vegetação, e como eu disse, embora o pessoal tenha justificado ela como pouca, insuficiente, mas ainda é positiva. A vegetação ela é vista como forma positiva, porém, pode ser melhorada ainda mais. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Tá quase. E em relação a isso, as considerações finais, então, que eu vou trazer rapidinho aqui, para já estourar o tempo, é que a questão a questão da catalogação foi muito importante, porque a partir da catalogação eu pude analisar esses componentes, criar esses componentes, né, analisar, fazer o grupo dos componentes, dos elementos, para poder levar para o questionário e pedir para a população avaliar isso. A avaliação da população foi muito importante, porque eu pude compreender como as pessoas enxergam os calçadões, como as pessoas analisam os calçadões, qual é a importância, o que elas gostam ou não gostam do calçadão, o que poderia ser melhorado, e eu acho que também vai servir muito para a prefeitura poder utilizar isso no futuro. Eu sei que eles têm planejamento de um dia melhorar esse espaço, é um espaço importante, está no centro da cidade, como eu comentei, é localizado numa das principais ruas da cidade, tem uma importância histórica, social para a cidade, e eu acho que vai ser útil para compreender a visão da população, porque afinal são os usuários que, né, estão ali todo dia trabalhando, circulando, caminhando, e quem sabe essas melhorias vão poder qualificar ainda mais esse espaço, né? Então, eu quis trazer esse estudo porque eu acho que é um espaço que está um pouco abandonado, não só na questão física, mas na questão de importância, na questão de responsabilidade social, da cidade, né? Eu sei que hoje em dia o pessoal se preocupa com... Existem muitas demandas em Cruz Alta, né? Muita rua que precisa ser qualificada, melhorada para a população, mas os calçadões são espaços que precisam de um olhar urbanístico, né? Mais atento, mais considerado, para qualificar um espaço que foi e é muito importante para a cidade, para as pessoas. As pessoas precisam valorizar cada vez mais esse espaço e entender da história, porque quando as pessoas começam a ficar desconexas, né, com a história, com o local que elas vivem, elas não valorizam. Então, não adianta, né? E eu acho que meu estudo pode fazer um início, talvez, né, começar alguma coisa que possa ser desenvolvido depois, né? Acho que as pesquisas precisam continuar, né? Mas eu pude trazer, talvez, levantamentos que vão poder servir para depois, quem quiser continuar ou quiser pesquisar mais sobre isso, poder realizar, né? E não só para o calçadão, eu acho, de Cruz Alta, eu acho que essa valorização tem que acontecer em outros espaços também, né? Os calçadões existem em várias cidades, não é só aqui, e a gente percebe essa caracterização comercial bem presente, então acredito que trabalhos possam surgir também para valorizar esses espaços. E, no mais, eu acho que era isso.